Ok, então, boa noite aí, tá? Boa noite para vocês aí, para quem ainda não dei boa noite. Vamos continuar aqui o nosso estudo aqui no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20, tá? Capítulo 20 de Apocalipse é a nossa aula 20, a nossa penúltima aula aí, e graças a Deus aí que a gente tem, Deus tem nos abençoado aí para cada aula a gente olhar aí um capítulo desse livro, tá? Lembrando que aí cada aula está sendo gravada, fica lá no canal do ITG, aqui da Igreja dos Irmãos. E aí, se você precisar de qualquer vídeo desses, aula, capítulo, qualquer dúvida, se for pregar em algum trecho de Apocalipse, algum capítulo, é só nos pedir aí o vídeo, aí você dá uma estudada, relembra aí a aula. Eu sei que agora está bem na sua mente, né? Mas daqui a um tempo a tendência a gente vai esquecendo aí as coisas, né? Aí é só voltando. Essa é a ideia que a gente tem de deixar as aulas gravadas, né? Para de vez em quando a gente ir lá e buscar alguma coisa, tá bom? Mas hoje nós vamos estudar o capítulo 20 de Apocalipse, tá? Então nós já estamos aqui na nossa linha do tempo, tá? Nós já saímos da tribulação. Semana passada, capítulo 19, capítulo muito importante de Apocalipse, que fala da segunda vinda, ok? Do Armagedon, um pouco sobre o Armagedon. E hoje nós vamos entrar no capítulo 20, tá? O capítulo 20 de Apocalipse é um dos capítulos mais, vou colocar assim, o capítulo que mais define a linha que o grupo segue, tá? Então, se você quiser saber qual é a linha que o grupo segue, se ele é pré-milenista, dispensacionalista, aliancista, pré-tribulacionista, amilenista, basta perguntar para ele como ele interpreta o capítulo 20, tá? Então, o capítulo 20, da maneira que ele interpreta o capítulo 20, ele vai dizer a linha que ele segue, tá bom? Porque o capítulo 20 é o capítulo do milênio, ok? E esse assunto do milênio é o assunto que mais difere aí dos grupos, tá? Então, hoje, claro, nós vamos ver a linha que nós seguimos aqui na Igreja dos Irmãos, como é que nós interpretamos o milênio, o que é o milênio. É claro que a gente não vai estudar sobre o milênio, mas a gente vai ver em Apocalipse 20 o que fala sobre o milênio. Não é só Apocalipse 20 que fala do milênio, mas tem os textos lá, principalmente no capítulo de Isaías. O capítulo de Isaías tem pelo menos, deixa eu ver, aliás, o capítulo de Isaías tem pelo menos uns 4, 5 textos que falam sobre o milênio, principalmente Isaías 65, fala sobre a questão do milênio, tá? Então, se quiser um dia aí que a gente vá pregar na sua igreja só sobre o milênio, é só convidar, tá? Ou só sobre o milênio, ou só sobre a segunda vinda, ou só sobre o arrebatamento, ou só sobre a tribulação. Eu estou preparando mais mensagem aí para falar especificamente de cada assunto desses aí, tá? A gente hoje tem falado muito sobre essa visão, porque isso é importante, mas eu tenho preparado mensagens específicas sobre cada um desses assuntos aqui, bodas do Cordeiro, cada uma desses assuntos aqui, tá bom? Bem, então hoje nós vamos estudar o capítulo 20, tá? O capítulo do milênio. Então veja que nós já avançamos bastante aqui na nossa linha do tempo, dentro do livro de Apocalipse, tá? Uma coisa que você tem que lembrar é que a maior parte do livro de Apocalipse, ele fala do período
da tribulação. Então, o período o período da tribulação, né, tribulacional. Então, desde o capítulo 4 até o 18, né, o capítulo 6, onde começam os selos, até o capítulo 18 está falando da tribulação. Então, a maior parte de Apocalipse fala da tribulação, sendo que alguns capítulos falam dos juízos diretamente, como o capítulo 6 fala dos selos, capítulo 8 e 9 fala das trombetas, e o capítulo 16 fala das taças. Os capítulos que estão aí dentro desse período, que não é o 6, 8, 9 e 16, eles falam, explicam algo sobre a tribulação. Então, são capítulos de intervalo, como nós falamos, ou alguns chamam interlúdio, mas são capítulos que explicam alguma coisa da tribulação, né? Por exemplo, capítulo 7 é o capítulo que fala de como vai ser a pregação na tribulação, as pessoas vão se converter na tribulação, as pessoas vão morrer e ir para o céu, o que vai acontecer. Então, o capítulo 7 fala aquilo, né? Capítulo 10 fala do anjo, o que vem pela frente, aquela questão do livrinho que ele come. Capítulo 11 fala das duas testemunhas que vai surgir aqui no início da tribulação e vão pregar aqui na primeira parte da tribulação, depois vão ser mortas, né, no meio da tribulação. Fala do templo que vai ser construído aqui na tribulação, né, o templo dos judeus que o anticristo vai construir. Capítulo 12 fala da mulher e o dragão, e segundo a nossa interpretação, a mulher é Israel, não é a igreja, mas é Israel, dragão é Satanás, né? E fala de como Israel vai ser perseguida aqui pelo dragão, nesse tempo da grande tribulação, e como ela vai ser protegida, fugir para o deserto, né? Capítulo 13 fala da trindade diabólica, né? A besta que surge do mar, que é o anticristo, que vai surgir aqui no início da tribulação, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que vai ser o parceiro do anticristo, né? A questão do 666, a questão da imagem da besta que vai ser construída, a marca. Então, e o capítulo 14, que já é falando aqui do final do julgamento das nações, o que vai acontecer. E aí nós vimos o capítulo 17 e 18, que fala de como vai ser a religião aqui nesse tempo da tribulação, e a questão da economia e da sede do anticristo. Então, é isso que você tem que ter em mente, tá? Então, falou um capítulo, então você já sabe, está falando do tempo da tribulação ou não. Porque fora da tribulação, a gente tem só a segunda vinda, que é o capítulo 19, segunda vinda, Armagedon e tudo mais, né? Capítulo 20 já vai falar do milênio, que a gente vai estudar hoje. E aí o capítulo 21 e 22, que é sobre o novo céu, nova terra, eternidade, nova Jerusalém. Então, fica tranquilo isso aí. Tá? Então, essa é a visão que você tem que ter do livro, tá certo? Bem, mas deixa eu passar esse quadro aqui de novo, só para a gente relembrando. Esse é o esquema da nossa escatologia, tá? É a maneira que a gente interpreta, nós aqui da Igreja dos Irmãos, tá? Aqui o ITG. Então, é a maneira que a gente interpreta aí as profecias, a gente interpreta aí o próprio livro de Apocalipse, e os assuntos aí do final dos tempos, tá bom? Então, vamos lá. Então, imagine aqui que essa é a nossa linha do tempo, tá? E aí, hoje, nós que seguimos a linha dispensacionalista, tá? Nem todos os grupos são dispensacionalista, tá? Quem não é dispensacionalista é aliancista. Então, o aliancista ele tem uma outra visão aí dessa época, desse tempo
que nós não seguimos, tá? Então, nós somos dispensacionalistas, seguimos essa visão. Então, para nós, hoje, nós estamos na época da igreja. Dispensacionalismo vem de dispensação. Dispensação quer dizer época, tá? Então, nós, dispensacionalistas, estamos na época da igreja, tá? A igreja que começou lá em Atos capítulo 2, ok? E vai terminar com o próximo evento escatológico, que é o arrebatamento. Então, nós que seguimos a linha dispensacionalista, nós cremos no arrebatamento secreto. Nós cremos na volta de Jesus em duas etapas. A primeira no arrebatamento, a segunda na segunda vinda. Tá? Nem todos os grupos creem dessa maneira. Por exemplo, os aliancistas, que são os presbiterianos e outros grupos, eles não creem no arrebatamento. Eles creem na volta de Jesus só a segunda vinda, ok? Então, eles não creem no arrebatamento secreto, que Jesus vai vir nas nuvens para buscar a sua igreja, ok? Então, eles têm a interpretação deles lá, tá? Nós que seguimos a linha dispensacionalista, nós cremos que o próximo evento é o arrebatamento. Em não acontecendo o arrebatamento da igreja, nada de Apocalipse daqui para frente, a partir do capítulo 4, acontece, tá? Então, para nós, a gente ainda não está na tribulação, a gente ainda não está no milênio, nada disso aconteceu ainda. Não estamos no princípio das dores, não estamos em guerra, rumores de guerra, nada disso. Nós estamos aqui no tempo da igreja, tá? Aguardando o arrebatamento. Nós que seguimos a linha dispensacionalista. Então, para nós, o arrebatamento, ele é iminente. O que é iminente? Quer dizer que ele pode acontecer a qualquer momento. E nada está impedindo o arrebatamento de acontecer, tá? Não tem profecias para o arrebatamento, não há nada de profecia, não há nada de guerra, pode estourar aí a terceira guerra, pode vir outra pandemia, pode, sei lá, meteoro bater na Terra, nada disso é profecia para o arrebatamento. Não há sinais para o arrebatamento. É claro que tudo que está acontecendo no mundo hoje está caminhando para isso. Mas a gente não pode dizer que é sinais, porque quando a gente fala que é sinal, a gente está marcando a data, tá? Ok? Então, o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Então, o arrebatamento, Jesus volta para os santos. Aqui, por ocasião do arrebatamento, nós já falamos sobre, já entendemos que haverá uma ressurreição, né? Que para nós seria a ressurreição da igreja, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, por ocasião do arrebatamento, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os vivos, os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, vão ser transformados e encontrar com o Senhor nas nuvens, tá? Arrebatamento secreto. Por que secreto? Porque ninguém vai ver. Vai ser algo ali, como Paulo disse, não abrir, piscar de olhos, tá? Sem barulho. Cuidado com aquela questão da trombeta, tá? Porque fala lá, ao ressoar da última trombeta, Jesus vem. Aquela trombeta que fala não é a mesma do tempo da tribulação, tá? Se houver uma trombeta por ocasião do arrebatamento, só a igreja vai ouvir. O mundo não vai ouvir nada. A única coisa que o mundo vai ver, saber é que o povo vai sumir. Vai sumir, desaparecer. Tá bom? Alguma pergunta nesse ponto aqui que você queira fazer? Alguma dúvida? Tranquilo? Que bom. Para mim, então vamos lá. Ok, mas lembrando, essa é a nossa visão. Se você for falar isso, ou ouvir um estudo de um aliancista, que são os presbiterianos, ou um adventista, ou outros grupos que têm outras posições, eles não vão
explicar dessa maneira, tá? E aí não adianta brigar, não adianta pular nada, é aquele negócio, você tem essa posição, nós temos a nossa posição e seguimos em frente, tá certo? É assim que um estudante, um servo de Deus, ele age, né? Eu realmente admiro bastante os doisinhos lá da Igreja Presbiteriana, Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, o próprio Paulo Júnior, né? São presbiterianos. Se você for ver o estudo de Apocalipse deles, eles não vão ensinar como a gente está ensinando, porque eles são amilenistas, tá? Eles não são dispensacionalistas, mas eles entendem que há outras posições. Então eles falam, nós cremos dessa maneira, eles creem da outra maneira, e a gente vai seguindo cada um no seu quadrado lá, tá certo? Ok. Então vamos lá. Em acontecendo o arrebatamento, então sim começa o tempo da tribulação. E aí a gente já fala do capítulo 4 ao capítulo 18, é o tempo da tribulação, tá? Capítulo 1 ao 3 é o tempo antes do arrebatamento. Ou seja, o capítulo 1 é as coisas que viste, lá do versículo 19 do capítulo 1, né? As coisas que viste, quer dizer, o capítulo 1 já é o passado, para nós é o passado. Foi aquilo que João viu lá na ilha de Patmos, que foi a visão de Jesus, já aconteceu, é o passado. Capítulo 2 e capítulo 3, para nós hoje, é o presente. Então, é no capítulo 2 e capítulo 3 que nós estamos hoje em Apocalipse. Então, se a pessoa quer falar onde nós estamos em Apocalipse, é capítulo 2 e capítulo 3. Não é no tempo da tribulação, não é no milênio, não é nada, tá? É capítulo 2 e capítulo 3. O que é que temos no capítulo 2 e capítulo 3? É as coisas que são, tá? Mensagem às igrejas, ou seja, é o tempo da igreja. Então, você quer pregar em Apocalipse para nossa época, então pregue no capítulo 2 e capítulo 3, tá? E aplique para nossa época que isso é válido. Se você for pregar do capítulo 4 em diante, saiba que isso é para o futuro. Ah, eu posso pregar sobre isso? Pode, com certeza, e deve, mas tenha a visão de que é para o futuro. Você não pode aplicar para o presente. Essa é a grande confusão. Quer dizer, a grande confusão, quem não entende as linhas de interpretação. Por isso que, por exemplo, a Igreja dos Irmãos, que segue a linha dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista, não deve chamar um presbiteriano para dar um estudo sobre Apocalipse na igreja, que vai ser confusão, tá? Que vai ter outra mensagem. Depois do arrebatamento, então a igreja já subiu, a igreja já não está mais nesse mundo, tá? Então começa o tempo da tribulação. Aliás, não começa o tempo da tribulação. Não fale que a tribulação começa depois do arrebatamento logo. A tribulação, ela começa quando o anticristo assinar um acordo de paz de 7 anos com os judeus, tá? Os 7 anos aqui. Então, veja que eu até afastei aqui esse desenho, aí tem um espaço aqui, ó, de propósito, né? Por quê? Porque pode começar logo, mas eu duvido muito, porque o que vai acontecer? Quando a igreja for tirada, o mundo vai entrar num caos, tá? Milhões de pessoas vão sumir, desaparecer, e aí vão vir as explicações, vai começar aquele bafafá todo, e vão falar que é o disco voador, é o ET que abduziu todo mundo, e vai ser um caos, tá? E aí vai surgir, então, essa pessoa, tá? Esse homem chamado anticristo, mas claro que ele não vai se mostrar como anticristo. E esse
camarada, ele vai botar ordem no mundo, tá? Ele vai botar ordem no mundo, ordem nesse caos, ok? E aí sim ele vai, então, assinar esse acordo de paz por 7 anos com a nação de Israel. Quando ele assinar esse acordo, é que começa a tribulação, o tempo da tribulação. Sendo que a tribulação, ela é dividida em 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais, tá? Então, quando ele assinar esse acordo, não é que vai começar as confusão, terremoto, aquelas coisas todas. Não, porque esses 3 anos e meio aqui é o tempo da falsa paz. Ou seja, é o primeiro cavalo branco lá do capítulo 6, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, é uma falsa paz. Muita coisa vai acontecer nesses 3 anos e meio iniciais aqui, tá? Então, a confusão, colocar assim, a chamada grande tribulação é do meio para o final. Esse período aqui que é realmente o chamado grande tribulação. É onde os juízos de Deus vão vir diretamente sobre o mundo, tá? Porque no meio da tribulação, o que o anticristo vai fazer? Ele vai se revelar como anticristo. E aí os judeus vai cair a ficha para os judeus, eles vão perceber que eles pisaram na bola, né? Que eles aceitaram o falso Cristo e rejeitaram o Cristo verdadeiro, que é Jesus, né? E aí já vai ser tarde demais, aí vai começar a perseguição contra os judeus. Aí é aquela parte que Jesus disse, né? Fujam para o deserto, não volte para pegar a capa, quem tiver, que essa fuga não se dê no inverno, está falando desse período aqui, ok? Mateus 24. Então, olha só, tribulação, começa a tribulação. Sobre a tribulação, é importante saber também que esse assunto da tribulação difere também os grupos, tá? Então, muitos grupos têm vários entendimentos sobre esse tempo da tribulação. Todos os grupos sabem que haverá um tempo de tribulação. Então, para nós que seguimos a linha dispensacionalistas, tá? Nós somos dispensacionalistas pré-tribulacionistas. Então, por que pré-tribulacionistas? Porque nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, para nós aqui da Igreja dos Irmãos, que somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, a igreja não passa pela tribulação, ok? A igreja é arrebatada antes. Então, tudo aquilo, anticristo, marca da besta, trombeta, 4 cavaleiros, a igreja não vai estar aqui. Israel vai estar como nação, tá? Por que Israel? Porque como nós somos dispensacionalistas, nós cremos que Deus ainda vai voltar a tratar com a nação de Israel. Mesmo que Israel rejeitou e começou o tempo da igreja, mas um dia a igreja vai ser tirada e Deus vai voltar a tratar com Israel. Por isso que, para nós dispensacionalistas, a gente sempre tem que estar de olho lá em Israel. Como o pastor Bill dizia, né? Israel é o relógio de Deus. Então, sempre tem coisa acontecendo lá em Israel, ok? Porque Deus vai voltar a tratar com Israel. Então, para nós, a igreja não passa pela tribulação, tá? Então, a tribulação, ela é de 7 anos. Por que de 7 anos? Isso vem lá da profecia de Daniel, das chamadas 70 semanas de Daniel, lá em Daniel capítulo 9, que fala que 70 semanas estavam determinadas sobre o teu povo e tua santa cidade, ou seja, sobre Israel, né? Então, nós sabemos que das 70 semanas, e essas são semanas de anos e não de dias, então, cada semana de Daniel é 7 anos, tá? Nós já sabemos que 69 dessas 70 já se cumpriram até Cristo. Então, está faltando uma semana de anos, que é 7 anos, que é os 7 anos da tribulação.
Então, esse é o grande argumento que você tem para dizer que a igreja não passa pela tribulação, porque a tribulação não é para a igreja. A tribulação, ela é para purificar a nação de Israel para o milênio, tá? Então, não tem nada a ver com a igreja. Por isso que a igreja é tirada antes da tribulação, tá? Porque para nós, dispensacionalistas, o povo de Deus ainda continua sendo Israel, só que eles estão lá como que encostados, né? Paulo falou isso, a oliveira brava que foi enxertada, você lembra lá de Romanos, tá? Pode fazer qualquer pergunta, qualquer dúvida, tá? Então, olha só, a tribulação ela tem basicamente dois propósitos. Uma, cumprir a última semana de Daniel para inteirar as 70, e é para purificar Israel, porque fala isso lá, tá? E outro propósito desse tempo de tribulação é aplicar os juízos de Deus sobre o mundo. Então, o mundo hoje está fazendo o que ele quer do mundo. Parece que Deus não está agindo, mas Deus vai agir. E onde ele vai agir? No tempo da tribulação. Então, os juízos de Deus vão ser aplicados na tribulação. O dia do Senhor chegou, esse tempo aqui, né? Que são os selos, 7 trombetas e 7 taças. 21 juízos de Deus sobre o mundo, nesse tempo da tribulação. Ok? Bem, enquanto Deus está aplicando os seus juízos nesse mundo, ok? Purificando a terra, purificando Israel para o que vem pela frente, que é o milênio, a igreja vai estar no céu comemorando as bodas do Cordeiro, ok? Então, enquanto está rolando a tribulação aqui, a igreja está lá naquela festa de casamento, né? O casamento da igreja com o noivo, que é Cristo, e participando daquela grande ceia que nós lembramos no culto de comunhão da Igreja dos Irmãos, o terceiro elemento, né? A refeição, que lembra o ministério futuro de Cristo, a nossa glorificação, ok? Então, nesse momento aqui, nós já estamos glorificados, tá? Redimidos. A remissão, ou a igreja vai ser redimida no momento da ressurreição, tá? Então, depois da ressurreição, quem subir, que é a igreja, pronto. Já tem o corpos transformados, redimidos, não morre mais, já está para a eternidade e tudo mais, tá bom? Aí, claro, no final da tribulação, que é o capítulo 19, que nós vimos na última aula, é a chamada segunda vinda, tá? Então, não confunda segunda vinda em poder e glória com o arrebatamento, tá? Nós que seguimos a linha dispensacionalista, pré-tribulacionista, cremos na volta de Jesus em duas fases, ou em duas etapas. A primeira, no arrebatamento secreto da igreja, e a segunda, 7 anos depois do início da tribulação, quando Jesus volta com poder e glória, tá? Para o Armagedon. O que é o Armagedon? Armagedon é aquela guerra entre as nações que estão reunidas aqui naquele vale chamado Vale de Megido, ou Vale de Josafá, tá? Que é ali ao norte de Israel. Eles estão lá ao norte de Israel, reunidas as nações para invadir e acabar finalmente com Israel. Só que nesse momento Jesus volta para defender o seu povo, tá? E o seu povo é Israel, não a igreja. Cremos que a igreja volta com Jesus, é aquele exército que volta com Jesus montados em cavalos brancos e tudo mais, tá? E aí acontece a batalha do Armagedon, claro que Jesus vence as nações, vence Satanás, vence o anticristo, falso profeta,
o julgamento das nações, Apocalipse 14, aquela questão da ceifa, da foice, tá falando de julgamento das nações, Mateus 25, que ele falou, Satanás ele vai ser preso, nós vamos ver hoje nesse capítulo, o anticristo e o falso profeta, eles vão ser lançados para dentro do lago de fogo, ok? Então, por essa ocasião aqui da volta de Jesus, da segunda vinda, cremos na ressurreição, pelo menos mais 2 ressurreições, tá? Qual é a ressurreição que acontece aqui? Entre o final da tribulação e o início do milênio. É a ressurreição dos santos da tribulação, ou seja, aqueles que vão morrer aqui na tribulação, eles não são parte da igreja, eles não são parte dos santos do Antigo Testamento, eles não são ímpios, tá? Eles são santos da tribulação. É um outro grupo que vai morrer aqui, tá? Que é a grande multidão do capítulo 7, que é a alma dos mártires do 5º selo que estão clamando debaixo do altar, tá? Então eles vão morrer aqui, vão subir e depois eles vão ressuscitar para serem redimidos, novos corpos, claro, né? Aqui, né? Vamos falar sobre isso hoje. E cremos também que, claro, os santos do Antigo Testamento têm que ressuscitar aqui, tá? Por quê? Porque eles vão ressuscitar aqui para entrar no milênio. Então, os santos do Antigo Testamento, eles não fazem parte da igreja. Eles são santos do Antigo Testamento. Os santos do Antigo Testamento, eles não esperam arrebatamento. Eles nem entendiam esse conceito de arrebatamento. O que os santos do Antigo Testamento esperam, quer dizer, Davi, Moisés, Daniel, Abraão e tudo mais, eles esperam o milênio, porque o milênio é o cumprimento das promessas para os judeus. É por isso que eles esperam o seu Messias até hoje. Tá? Então, esse entendimento você tem que ter aí. Bem, depois disso, só lembrando que entre o Armagedon e o início do milênio tem 75 dias, que nós vimos na outra aula, né? Aí, onde vai acontecer essas coisas aqui, 75 dias. E aí, então, começa o milênio, tá? O milênio. Apocalipse capítulo 20 fala sobre o milênio. Então, o milênio, veja bem, o milênio, ele é um tempo de 1000 anos, tá? Onde Jesus, o Messias que Israel espera até hoje, tá? Vai reinar nesse mundo, lá de Jerusalém, durante 1000 anos com os judeus. Finalmente, os judeus vão receber aquilo que eles tanto esperam, tá? É no milênio. Então, o milênio ele não é para a igreja, mesmo que a igreja vai participar no milênio, mas o milênio é para cumprir as promessas não cumpridas para a nação de Israel, que a gente vê lá pelo Antigo Testamento, em vários e vários livros lá, tá? Sobre o milênio, como eu falei, o milênio, ele difere, aí os grupos diferem, né? Então, tem grupos que são pré-milenistas, tem grupos que são pós-milenistas e tem grupos que são amilenistas, tá? Nós somos pré-milenistas. Por que pré-milenistas? Isso tem a ver com a segunda vinda de Jesus e o milênio. Então, pré-milenista significa que Jesus volta antes do milênio, tá? Nós seguimos essa linha, pré-milenista. E nós cremos que esse milênio é um milênio literal, onde realmente, literalmente, Jesus vai estar reinando em Israel por 1000 anos nesse tempo do milênio. Literal. Para nós, o milênio é literal. Para os aliancistas,
que não são dispensacionalistas, como, por exemplo, os presbiterianos têm um outro entendimento do milênio. Os presbiterianos, eles são amilenistas, tá? O que é amilenistas? Eles não creem no milênio literal, eles creem no milênio simbólico, tá? Então, para eles, nós já estamos no milênio. É um milênio espiritual, que Jesus já está reinando e tudo mais, né? Então, eles creem dessa maneira e dão as explicações deles. Nós não concordamos com essa explicação, tá? Para nós, o milênio ainda não chegou, o milênio literal, tá? Que só vai acontecer depois da segunda vinda, depois da tribulação e depois do arrebatamento, tá? Por isso a gente segue a linha pré-milenista, ok? 1000 anos literais. A outra coisa que acontece aqui, então tem o milênio, tá? Tem muita coisa sobre o milênio que a gente pode estudar, como vai ser esse tempo de justiça, né? As pessoas vão morrer, as pessoas não vão morrer, como é que vai funcionar, então tem muita coisa sobre o milênio. Bem, depois do milênio, depois de 1000 anos, o que vai acontecer? Acontece a rebelião final, que nós vamos estudar hoje, tá? Gog e Magog, tá? Não confundir essa rebelião final, Gog e Magog, com o Armagedon. O Armagedon é a guerra depois da tribulação. A rebelião final, Gog e Magog, é a rebelião depois do milênio. Porque durante o milênio, Satanás vai estar preso. Depois do milênio, Satanás vai ser solto e vai arrastar uma grande multidão para a batalha contra Jesus, lá em Jerusalém, tá? No final da tribulação. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Ah, tá. Tá joia, porque ficou um silêncio aqui, aí eu vi uma tela aqui meia parada. Ah, tá. Era o Daniel que estava paradinho, eu pensei que estava congelado. Ele mexeu a cabeça agora. Tá bom, tá joia. Então, vamos lá. Então, depois do milênio, Satanás vai ser solto, vai arrastar uma grande multidão para essa última batalha que nós vamos ver hoje, só que eles vão ser derrotados já por Deus. Deus vai simplesmente mandar fogo cair do céu e vai consumi-los, tá? E aí o que vai acontecer? Depois do milênio, Satanás vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Lá no lago de fogo hoje não tem ninguém, tá? Lembra que o lago de fogo, Jesus disse que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. É a segunda morte, não tem ninguém lá. Os primeiros habitantes do lago de fogo vai ser o anticristo e o falso profeta aqui na batalha do Armagedon, tá? Depois disso, Satanás vai ser mandado para lá, vai haver então a ressurreição de todos os ímpios. Então, aqui é quando os ímpios ressuscitam. Então, veja que o ímpio morre hoje, no tempo da igreja que nós estamos, ele vai ficar no inferno, que é um lugar temporário, tá? Não dormindo, não esquecido das coisas, consciente, lembrando de tudo, tá? Mas em tormento, parábola do rico e do Lázaro. Então, ele vai ficar lá esperando todo esse tempo aqui, 7 anos de tribulação, 1000 anos de milênio, e ele vai ressuscitar aqui, tá? Ricardo, uma pergunta. Oi, por não. Daniel, muita gente, Ricardo, acha que o Satanás, o diabo, né, ele está no inferno. E tu me diz? Não, Satanás não está no inferno, não. Satanás está na igreja, perturbando. Inferno, a palavra inferno é o lugar temporário, é onde fica as almas, os espíritos dos ímpios, aguardando o julgamento, tá? Aguardando essa ressurreição aqui,
que vai acontecer depois do milênio, tá? Onde vai acontecer o chamado o Grande Trono Branco, ok? E onde eles vão ser julgados. A gente vai estudar agora sobre esse tempo aqui. Então, eles vão ser julgados, vão ser condenados, todos os ímpios, tá? E vão ser lançados para dentro do lago de fogo, onde já está Satanás, o anticristo, o falso profeta, e vão ser atormentados. Aí que ele vai toda... pro lugar ruim. Oi? Aí que ele vai pro lugar ruim, né? Aí que ele vai... Satanás não está no inferno e muito menos no lago de fogo. Ele sabe que esse é o destino dele, porque ele conhece o livro de Apocalipse mais do que a gente, né? Ele sabe o destino dele. É por isso que ele esconde o livro, faz o povo ficar com medo de estudar Apocalipse, porque é lá que está o fim dele, né? Pois é. O inferno com o lago de fogo. O inferno vai ser jogado no lago de fogo, a gente vai ver hoje. Oi, sim. Quando se fala em inferno, onde as almas dos ímpios estão em tormento, no caso é isso, né? Sim, sim. E nesse caso, quando a palavra de Deus fala, que o irmão falou agora, que o inferno será lançado no lago de fogo, é justamente isso, né? Essas almas dos ímpios, todas de uma vez só no lago de fogo, né? Juntamente com Satanás, juntamente com anticristo e tudo mais, né? Exatamente, mas antes deles serem lançados no lago de fogo, eles vão ser julgados aqui no trono branco, né? E aí eles vão ser lançados para lá. Ok? E também está no inferno, né? O inferno, quando diz que o inferno vai ser lançado, é porque tudo que está lá dentro vai ser jogado para lá, né? Pois é, o que as pessoas acham, assim, muita gente já escutei, eles acham que o diabo está lá no inferno junto com as pessoas. Não. Vai ter levado todo mundo. Não é assim, não. O diabo não está no inferno, não. Tá? Ele se esquece que o próprio Jesus perguntou: de onde vem Satanás, né? Naquela história do Jó, né? Do Ló. Satanás está lá no céu acusando, né? Satanás não está no inferno, Satanás está no céu. Agora tem que entender isso, né? Ok. E depois, claro, a gente tem a eternidade, que é o capítulo 21 e 22, é o novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, que a gente vai estudar. Então, aqui nós temos todo o nosso esquema, como dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas, de como nós interpretamos as profecias bíblicas, o livro de Apocalipse, tá? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 20, e o capítulo 20 está aqui, já no final, já aqui, tá certo? Alguma pergunta a mais sobre esse quadro aqui, sobre esse esquema? Alguma dúvida, alguma coisa? Queiram falar, perguntar, comentar? Tenho mais uma pergunta aqui, que eu quero tirar uma dúvida. Nesse intervalo aqui, onde vai ser ressuscitado os santos da grande tribulação e depois os santos do Antigo Testamento, aí Sim. Nessa época aí a igreja ela está... A igreja... Sim, pode concluir a pergunta. Ela já desceu, né? Exatamente. Os santos... Como é? Não entendi. Os irmãos que os santos da grande tribulação e os santos do Antigo Testamento, eles vão ressuscitar. Aí eles vão estar, depois dessa ressurreição, junto com a igreja, quando vai descer, ou como vai ficar a situação deles aí? Aqui é que os santos do Antigo Testamento e da tribulação vão ressuscitar e vão ser redimidos. Vão receber novos corpos, né? Ou seja, não morrem mais, já estão tranquilos, né? A igreja já foi redimida. Ela já está lá, a gente vai estar só acompanhando. A gente já vai estar no bem bom. Né? Eles aí vão poder estar junto com a igreja aí em cima? Sim, vão estar junto. Quem é que vai estar no milênio? No milênio vai ter vários tipos de pessoas lá. Vai ter a igreja, que já vai estar redimida, quer dizer, a igreja não morre no milênio. Os santos vão estar aí. Os santos da tribulação vão estar lá, também não morrem no milênio, tá? Porque estão redimidos. Os santos do Antigo Testamento também vão estar lá, não morrem,
tá? Só que tem um outro grupo aqui, que são aqueles que vão conseguir entrar vivos no milênio, que vão passar, por alguma razão, né? Esse é aquele ponto que Jesus falou do tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Esses vão ser pessoas gentios que vão ajudar os judeus aqui a fugir do anticristo. Esses vão entrar vivos no milênio, ok? Então, esses não vão ter os corpos redimidos. Eles vão ser humanos mesmo, com corpos e tudo mais. Daí, eu concordo com o pastor Bill, que essa grande multidão que Satanás vai arrastar no final, essa grande multidão que ele vai arrastar no final não é a igreja, não é os santos da tribulação e nem os santos do Antigo Testamento. Então, quem é essa grande multidão que ele vai conseguir arrastar? Eu concordo com o seu Bill, que são os filhos que vão nascer no milênio desses que vão entrar vivos no milênio. Ok? Esses que entram vivos no milênio, eles vão ser pessoas, vamos colocar assim, normais. Porque no milênio a gente sabe que vai ter morte. A gente lê sobre o milênio, fala lá, morrer aos 100 anos é morrer jovem, quer dizer, vai ter morte. Fala lá que se o cara pisar na bola com Cristo, ele morre, como o seu Bill dizia. No milênio não vai ter penitenciária. Fez besteira, morte. Na hora. Né? Pode ser também aqueles que receberam a marca da besta. É aquele grupo todo. Não, o grupo que recebeu a marca da besta, eles vão morrer aqui no Armagedon, tá? Esses vão morrer aqui, esses não vão entrar no milênio. Tá. Ok? Quem vai entrar no milênio são aqueles que vão ajudar os judeus e lá no fim da tribulação. Eles vão entrar vivos no milênio. Então vai ser um outro grupo lá. Então, como eu estou falando, esses que Satanás vai levar e arrastar com Maria do Mar, não é pessoal da igreja, não somos nós, porque nós já estamos redimidos, não tem como, não vão ser os santos da tribulação e não vão ser os santos do Antigo Testamento, porque eles já vão estar redimidos também. Vão ser esses que vão entrar vivos, ou eles, ou os filhos deles. Porque o milênio vai ser um tempo que as pessoas vão viver muito, vai ter longevidade lá. Mas longevidade para quem? Para nós da igreja? Não, a gente já está redimido, com o corpo redimido. Vai ser esses que vão entrar vivos no milênio. Ok? Cara, só mais uma pergunta. Onde é o endereço que fala desse pessoal aí, na Bíblia? Que pessoal? Esses vivos aí que tu está falando que vai entrar no milênio? Mateus 25 fala desse grupo. Aquele grupo que fala que tive fome, me deste de comer, tive sede. Ele está falando desse tempo aqui, né? Tá certo. E tem outros textos também que eu não me lembro. Tá bom? Então, esse é o entendimento do milênio. Então, quando a gente estudar agora sobre o milênio e falar desses camaradas aqui, não pensa que é a igreja ou um desses grupos aqui. Tá? Esse é o entendimento que a gente tem que ter para esse capítulo 20 aqui. Tá certo? Ricardo? Pois não. Uma posição aí, esse pessoal que vão entrar no milênio e ajudaram os judeus, eles são eleitos, né? O que tu acha? Pois é, não diz. Pode ser que eles ajudaram por conhecer as profecias e tudo mais, né? Não há... Não há garantia, não há garantia que eles são eleitos. O certo é que, por alguma razão, eles escaparam por ajudar os judeus e vão entrar no milênio e vão participar desse reino milenar. Eles vão ter uma longa vida, longevidade, né? Mas assim, lembra que eles não vão estar redimidos, eles não vão estar sob a influência do pecado, de Satanás. Não quer dizer que eles não pecam. Eles vão pecar. Por que eles vão pecar? Porque a Bíblia fala que vai ter pecado no milênio.
Os amilenistas, eles não entendem isso. Eles dizem, como é que a igreja, como é que eles vão estar no milênio se vai ter morte lá? Não, vai ter morte no milênio, mas não é a igreja. São esses que vão entrar vivos, sem estar redimidos. E outra coisa, eles vão procriar também. Ou seja, eles vão ter filhos no milênio. Então, até os 1000 anos, a população vai estar muito, porque quando diz que Satanás vai arrastar uma multidão como a areia do mar, é esse povo que vai ter, tá tudo aqui. Vai haver nações, tá? Aí Jesus vai estar reinando lá em Jerusalém, mas as nações vão estar, o mundo vai estar funcionando. Claro que bem diferente, sob a influência, não tem mais a influência de Satanás, porque ele vai estar preso, vai ser um mundo de justiça, de paz, de prosperidade, tá? Mas o coração do homem, e quem é esse homem? São esses que vão entrar vivos no milênio, seus filhos, seus descendentes. Não vai estar totalmente voltado para Cristo. É por isso que Satanás consegue. Se o milênio fosse só a igreja, os santos da tribulação e os santos do Antigo Testamento, Satanás não ia conseguir êxito, não é verdade? Porque a gente já vai estar redimido. Faz sentido? Tá bom. Tá bom, Ricardo. É porque eu pensava assim, né, que esses que ajudaram os judeus, eu pensava que era eleito, né? Mas não tem garantia também, né? Não tem garantia também, né? Eu pensei assim, que eles ajudaram, né? Aí, já que eles ajudaram, aí vai ter morte, vão morrer. Aí os filhos que não conheceram esse êxito aí, né? Que entraram no milênio, esses que já vão ficar contra Cristo no final, né? Sim, estou entendendo. Mas pensa dessa maneira, né? Porque esse que... eu estou entendendo o que você está falando. Por exemplo, os judeus, quando eles tiveram o privilégio de sair do Egito, né? Muitos deles ficaram pelo caminho, porque não eram eleitos, né? Foram rebeldes, né? Mas muitos entraram na Terra Prometida também que não eram também eleitos, né? Exatamente. Na verdade, em todo tempo, né? Muitos estão na igreja hoje que não são eleitos. Não são eleitos. Né? Vão ficar no dia do arrebatamento. Verdade. Aqui também, né? Tá certo? Beleza. Bora entrar aqui no capítulo 20. Oi, tem alguma pergunta mais? Pode falar. Ricardo, é o Marcos. Fala, Marcos. Deixa eu ver se eu entendi aqui um detalhe que você falou sobre a questão de que o diabo ele não está no inferno, né? Uhum. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Nesse caso, todos que hoje morrem sem Cristo, eles estão sofrendo a penalidade no inferno primeiro do que o diabo, ou seja, quando houve a expulsão deles lá do céu, Lúcifer, né, e os demônios, a gente pode dizer, então, que hoje eles não estão em sofrimentos nesse caso. Quem está sofrendo primeiro são as pessoas que, por alguma razão, não acreditaram no plano eterno, estão lá sofrendo primeiro do que o diabo e os demônios, é isso? Se eu entendi. Isso que eu queria que você esclarecesse. Tá, bora entender. O inferno. O inferno é um lugar temporário. O inferno não é o lago de fogo, não é o último estágio. O inferno, ele guarda, vamos colocar assim, as almas dos ímpios que morreram desde Caim até aqui o fim do milênio, que vai ter ímpio também aqui, tá? E eles estão lá aguardando o juízo. Hebreus 9, 27. Né? Os homens estão ordenados a morrer, mas só vez vindo depois disso o juízo. Estão aguardando o julgamento, tá? Então, eles estão lá em tormento. Agora, com certeza, esse tormento não é um tormento físico, porque eles, a alma deles, é o espírito deles, tá?
mas o espírito deles está em tormento no sentido de lembrar que perderam a oportunidade, que não tem mais jeito e tudo mais. Ok? Satanás, questão de Satanás e os seus demônios. Satanás ainda não foi expulso do céu. Tá? Quando é que Satanás vai ser expulso do céu? De acordo com a nossa visão futurista, Satanás vai ser expulso do céu no meio da tribulação. Lembra que no meio da tribulação o que vai acontecer? Eles vão tocar o terror, o anticristo e o falso profeta na terra, vai se revelar como anticristo, né? E Satanás e os demônios, eles sobem para o céu. Então, sabe aquela questão que são duas milícias, né? Ao mesmo tempo agindo? Então, Satanás, o anticristo, falso profeta na terra, tocando terror, e Satanás e os demônios sobem para o céu. Quer dizer, eles vão querer tomar os dois lugares ao mesmo tempo, terra e céus. Então, nesse meio da tribulação é que Satanás ele é expulso do céu. Apocalipse 12. Tá? Ele é expulso do céu, ele não tem mais acesso, aí que ele volta para a terra e toca o terror contra os judeus aqui no tempo da grande tribulação. Então, se você pergunta, então Satanás não está sofrendo e tudo mais, olha, o certo é que Satanás ele está agindo, mas pensa nisso, ele sabe o que vai acontecer com ele, já sabe, né? Ele sabe. Então, não sei como seria o sofrimento dele, né? Então, o sofrimento hoje, tanto do ímpio como de Satanás, é um sofrimento espiritual. Ainda não é físico, né? Eu nem sei se vai ser físico aqui no Lago de Fogo, né? Como é que vai ser esse estágio? Oi, ou não? Essa parte que está dizendo que você está dizendo que Satanás é agora, hoje, que ele está no céu, eu não entendi agora. Acesso. Não, isso vem lá. Essa é a palavra, no Ricardo, quando eu falo acesso. Não, é acesso, não é dizer que ele... Por isso que eu disse... Olha só em Jó que diz aqui, lá de Jó. Jó, capítulo 1 e o verso 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles, ou seja, é o acesso. É isso que eu quis dizer, por isso que eu falei, isso é uma pegadinha, quando você diz, Satanás não está no inferno, ele está no céu, mas não é que ele está no céu como os que já morreram em espírito, gozando da coisa, não, é que ele tem acesso. O que ele está fazendo no céu hoje? Acusando os crentes. Exatamente. Né? Okay. Mas aqui no meio da tribulação, no futuro, ele vai perder esse acesso. Aí ele não vai subir mais. Ok, agora sim, certinho, perfeito. É isso que eu estava querendo explicar. Agora entendi, tá bom. Tá, é porque eu fui querer brincar e a coisa ficou séria. Acabei confundindo vocês. É verdade. Não vou dizer de pessoal que, olha, o diabo está lá no céu, já está gozando. Satanás ele vai no céu acusar. Quando o cristão peca aqui, ele está lá, olha lá o crente, o pastor, o que ele está fazendo, tá vendo só? Quer dizer, acusando, né? Aí, por isso que quando ele foi expulso aqui no meio da tribulação do céu, aquela grande multidão que está lá, a igreja, eles vão dar glória a Deus, porque foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o acusador de nossos irmãos, que dia e noite acusa, quer dizer, por enquanto ele está perturbando, Deus dá esse permissão, esse acesso para ele, enfim. Agora me permite uma pergunta também, uma pergunta. Agora a minha vez. Nesse esquema aqui que você tem lançado para nós aqui, porque a gente sabe que a gente tem muitas pessoas conhecidas, parentes, que são da Igreja Católica, e eles acreditam naquele que chamam de purgatório, né, nesse sistema. Purgatório, Eu queria saber, nesse que você tem apresentado para nós, nesse esquema, quem entraria, segundo a visão do catolicismo, né, que eles acreditam, né, porque para a gente poder responder quando nos perguntarem, né, acerca, e aí, como é que fica, tá vendo? Então eu queria que tu me explicasse para nós aí, em que sentido aí nesse esquema entraria esse sistema de purgatório.
O que eu entendo de purgatório pro católico, o que é o purgatório? O purgatório não seria como o inferno. O purgatório, né, porque o inferno caiu lá, não sai mais. O purgatório, para o católico, que eu entendo é que seria um local em que ia para lá a alma de qualquer pessoa, né? E seria uma chance de expurgar, né? Limpar o pecado do cara que está lá. Então, por exemplo, por que o católico faz as missas, acende vela, antigamente tinha as indulgências, porque cada vez que você faz isso, você vai limpando o cara que está lá no purgatório, até o ponto dele ficar totalmente limpo e poder ir para o céu. É isso que eu entendo da ideia do purgatório, né? Que não é bíblico. Mas tem nos livros apócrifos deles, né? Uhum. Olha, cuidado quando você falar para o católico que estuda, não o católico que vai só na missa domingo, né? Isso não é bíblico, me mostra na Bíblia. Cuidado que ele pode pegar a Bíblia dele e mostrar na Bíblia os conceitos lá, mas ele vai te mostrar no livro apócrifo, tá? Aí você vai dizer, mas isso não é a Bíblia. Ele diz, não, mas está na minha Bíblia. Aí, tá? Então tem que ter isso, né? Então, esse conceito, esses conceitos de missa, de vela, de tudo, tá lá nos apócrifos que eles incluíram na Bíblia deles. Os 7 apócrifos lá. É bom estudar sobre isso também. Bem, vamos entrar aqui no capítulo 20. Não se preocupe, o capítulo 20 não é tão grande. Apesar de ser um capítulo tão importante aqui no livro, e ter os assuntos cruciais aqui, mas essa é a visão para a gente poder entrar aqui na nossa interpretação. Tá? Vamos entrar aqui, capítulo 20. Sim, não esqueça que a gente tem a visão futurista de Apocalipse, quer dizer, para nós, a maior parte de Apocalipse, desde o capítulo 4 para frente, está no futuro. Essa é a visão futurista. Tá? Nós não temos a mesma visão dos aliancistas presbiterianos, que é uma visão simbólica do livro. Nós temos uma visão futurista. Cremos que há simbologia, mas os símbolos eles definem uma literalidade. Então, quando fala que a besta que sai do mar, não é que é um monstro feio que vai saindo, né? Então, isso é simbólico, tá certo, mas aquilo está representando o anticristo, esse homem que vai chegar, mar não é mar, são pessoas que vai surgir do meio do mundo, tá? Então, a visão futurista. Vamos lá. Então, versículo 1 aqui do capítulo 20. João diz assim: Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma corrente. Ok, então vamos lá. Então João vê esse anjo. Então lembra que anjo que desce do céu é anjo santo. Anjo que cai do céu, estrela que cai do céu é demônio, tá? Então esse é um anjo santo. Não é Jesus, eu já vi algumas interpretações que falam que é Jesus. Tá? Então, esse anjo descendo do céu é um anjo santo, não é Cristo, tá? O anjo do capítulo 10 também não é Cristo, tá? É um anjo. Agora, esse anjo, primeira coisa, o que ele tem? Diz que ele tinha na mão o quê? Uma chave. Chave do abismo. Bem, não sei onde é esse abismo, onde é que fica, tá? Mas é algum local aí, tá? E ele tinha essa chave. E essa chave é para abrir e fechar. Então era para abrir e fechar o abismo. E esse anjo também ele tinha uma grande corrente. Ok? Então esse anjo, essa corrente é para prender alguma coisa. Como disse o seu Bill, né? Era uma grande corrente porque o caboclo era grande. Ok? Versículo 2.
Aí fala, e ele, quer dizer, o anjo, segurou o dragão. Quem é o dragão? Satanás. É o diabo, é Satanás, ok? É Satanás. Aí ele até explica, para não deixar dúvida que é Satanás, ele começa a falar as coisas, né? Os apelidos dele, né? A antiga serpente, quer dizer, que isso vem lá do Jardim do Éden. Apocalipse 12 falou também, antiga serpente. Aí ele diz, que está com dúvida, que é o diabo, Satanás. Ok? Para não deixar dúvida que esse anjo, ele segura o diabo. Ok? E não somente isso, mas ele o prende. E o prendeu por 1000 anos. Quando é que isso está acontecendo? No milênio. Antes do milênio. Ok? É naquele período, provavelmente de 75 dias, que é entre o Armagedon e o início do milênio. Lembra que entre o Armagedon e o início do milênio tem 75 dias que acontecem alguns eventos. Um dos eventos é a prisão de Satanás. Certo. Ok? Então é antes do milênio, porque no milênio Satanás vai estar preso. Então a gente nem pode imaginar como é um mundo sem a influência de Satanás. Hoje a gente vive num mundo sob a influência de Satanás. Satanás influencia os políticos, Satanás influencia todo mundo, né? Então imagina que o milênio, Cristo vai estar reinando, não vai ter a influência dele, porque ele vai estar preso por 1000 anos. Ok? Então, para nós que somos pré-milenistas, esses 1000 anos aqui são literais. São literais. Ok? Versículo 3. Fala que lançou, quer dizer, o anjo pegou o diabo, Satanás, e lançou no abismo. Bem, esse abismo não sei onde é, isso não é o inferno, isso não é o lago de fogo, é um outro local lá, que ele vai ser preso. Tá? É uma cadeia. É uma cadeia, uma penitenciária. E lembra que, além disso, ele vai estar acorrentado. Por isso que veio a corrente. Tá? E diz que fechou o lugar, e além disso, pôs selo sobre ele. Quer dizer, não tem como o bicho escapar de lá mesmo, desse lugar que vai acontecer. Essa é a dificuldade com o amilenismo. Porque para o amilenista, o que o amilenista diz? Que nós já estamos no milênio. Se nós já estamos no milênio, então Satanás já está preso, não é verdade? E você percebe, você acha que Satanás está preso hoje? Nunca. Nunca, né? Não, Nunca. Tá o bicho está muito solto. Então, essa é uma dificuldade com o amilenismo. Então, se nós já estamos no milênio, então Satanás já devia estar preso, porque o milênio, o texto diz claramente que no milênio Satanás vai estar preso. E ele não está. Ricardo. Então, isso quer dizer que o milênio ainda é para o futuro. Sim, por não. Tem um texto que fala com relação a uma parte dos demônios foram confinados, né? Estão confinados. Em algum lugar aí, não sei aonde também. Tá, eu sei que você está falando. Tem demônios que já estão presos. Não são todos os demônios e nem Satanás, mas há demônios que estão presos. O livro de Judas fala que são demônios que estão presos no Tártaro, que é outra palavra para inferno, né? E uma das interpretações é que esses que estão presos foram aqueles demônios que se envolveram com mulheres lá em Gênesis 6. Isso é uma outra história lá. Quem tem essa visão de que os filhos de homens são demônios. Então, você lembra lá no capítulo 6? Então, lá no capítulo 6 de Gênesis, fala que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas.
Então, a pergunta é, aquele que possuíram, quem são os filhos de Deus lá? Para os que acham que são anjos, então eles falam que esses que estão presos são aqueles anjos lá, tá? E a outra interpretação é que filhos de Deus é a descendência de Sete e filho dos homens é a descendência de Caim. Enfim, é uma outra história. Mas nós sabemos que há demônios que estão presos. Nós não vimos lá no capítulo... Deixa eu ver, qual foi o capítulo? Foi lá na quinta trombeta... Não, sexta trombeta, né? Quando aqueles anjos que estão presos lá no Rio Eufrates vão ser soltos, estão lá preparados para o dia, mês, ano, hora, segundo, né? Para aquele dia lá. Então há esses demônios que estão presos, que vão ser soltos, se eu não me engano são 4 lá, né? E eles vão reunir esse exército de 200 milhões e correr pela terra matando as pessoas, né? Isso é lá na sexta trombeta, né? Então, há isso lá, tá? Mas no caso de Satanás e a maioria dos anjos, dos demônios, estão soltos, e bem solto por aí. Então, isso é futuro, tá? Okay, colocou o selo. Oi, pô, não, pode falar, pode interromper, irmão. Não, só concordei aí. Certo. É interessante, porque você tendo uma visão legal de escatologia, bem definida, os textos que a gente puxa, encaixa bem naquilo que a gente coloca, tá? Só aí uma questão aí. Não é que a gente sabe tudo, né? É que a gente encaixa as coisas, tá? Ok? Enfim. Bem, pôs selo sobre ele, sobre Satanás, quer dizer, colocou o selo, já era, né? Para que não mais enganasse as nações, é isso que ele faz hoje, é isso que ele vai fazer na tribulação, enganar as nações, até quando? Até se completarem o quê? Os 1000 anos. Então veja que a prisão dele vai ser, vai ter prazo, né? É os 1000 anos, que é exatamente o tempo do milênio. Então, quando Cristo reinar nesse mundo, Satanás vai estar preso. Isso ainda não aconteceu, isso é para o futuro. Aí fala, ponto. Depois disto, quer dizer, entre esse ponto e essa aqui, tem 1000 anos acontecendo, né? Depois disto, quer dizer, depois dos 1000 anos, o que acontece? É necessário que ele seja solto. Mas ele vai ser solto o quê? Por pouco tempo. Quer dizer, já está decretada a derrota dele. E o fato de que diz que ele tem que ser solto é necessário. Por que é necessário que ele seja solto? Você pode perguntar, por que Deus não deixa esse cara logo preso nisso aí para toda a eternidade? Porque é necessário que ele seja solto. E por que ele tem que ser solto? Para que ele seja derrotado e lançado no lago de fogo? Também. Derrotado ele já está, né? Já é, né? Mas por que é necessário? Porque o que ele vai fazer no final? Ele vai arrastar aquela multidão do milênio. Aquilo que eu estava explicando lá. Quer ver? Versículo 4. Mais para frente vai falar. Mas bora lá. Então, versículo 4 pula para um outro assunto aqui. Olha só. João diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de o quê? Julgar. Certo? Autoridade de julgar. Por que julgar? Porque está começando o milênio. Quem vai julgar, quem vai ser o juiz, quem vai ser o rei no milênio é Cristo. Mas nós sabemos que outros vão julgar.
Então, quem seria esses que vão julgar também no milênio? Ele está falando do milênio. Tem dois grupos que nós sabemos que Jesus falou. Primeiro, eu acho que é Mateus capítulo 19, se eu não estou enganado, quando Pedro faz aquela pergunta para Jesus, né? Depois da história lá do rico, né? Quando Pedro diz assim, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que a gente ganha com isso, né? Jesus falou que na vinda dele, que seria a segunda vinda, eles iriam sentar em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Não foi isso? Então, sabemos que os apóstolos, porque ele falou diretamente para os apóstolos ali, eles vão julgar no milênio as 12 tribos de Israel. Então, esse seria um grupo. Até porque até esse momento aqui, né, se bem que tem a questão, né, os apóstolos, você colocaria, fazem parte da igreja ou os santos do Antigo Testamento? Né? Os apóstolos, os apóstolos, eles são um grupo que é difícil entender, né? Eles fazem parte da igreja, é bem provável fazer parte da igreja, mas eles têm relação com o povo do Antigo Testamento também. Então, os 12 apóstolos vão julgar. Esse é um grupo que poderia ser esses aqui também, que João está vendo, tá? Outro grupo que a gente sabe que vai julgar é a própria igreja, porque o próprio livro de Apocalipse, numa das cartas lá, se eu não me engano, para a igreja de Laodiceia, uma das promessas é que a gente ia sentar em tronos para julgar também. Paulo, lá em livro de Coríntios, falou também que a gente ia julgar o mundo e até os anjos, tá? Então, esses tronos, você poderia interpretar, seria a igreja, os apóstolos também, tá? Aí ele fala, vi ainda, então primeiro ele vê os tronos e os que vão julgar, depois ele diz, vi ainda o quê? As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Agora, para nessa vírgula aqui. Então, João vê as almas, mas no caso aqui, está se referindo já ressuscitado, daqueles que foram decapitados. Quer dizer, você sabe o que é decapitado, né? Perdeu a cabeça. Quem você acha que são esses aqui? Opção 1, a igreja. Opção 2, santos da tribulação. Opção 3, santos do Antigo Testamento. Ímpio não pode ser, né? Basta você continuar lendo. Depois dessa vírgula, ele disse assim, tantos quantos não adoraram a besta, quer dizer, o anticristo, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Então, quem são esses? São os santos da tribulação. Santos da tribulação, não é a igreja. Uhum. Como diz lá na apostila do seu Bill, o Tiago, né? O primeiro apóstolo lá a morrer, você sabe que o Tiago, irmão de João, né? Foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Ele morreu lá no Herodes. Herodes cortou a cabeça dele, lá em Atos 12. Se eu não estou enganado. Não é o João Batista. Estou falando do Tiago. Tá? Aí, como o seu Bill diz, Tiago foi decapitado, mas não é esses caras aqui. Esses caras aqui tá falando claramente que são os santos da tribulação que morreram lá na tribulação, foram decapitados. Olha só como vai ser a morte lá na tribulação. Não vai ser negócio de injeção letal para dormir, não. Lá na tribulação a morte vai ser assim, né? Decapitado mesmo, né? Eles morreram e eles ressuscitaram aqui. E João está vendo eles agora para entrar no milênio. Aí olha o que fala. E viveram e
reinaram com Cristo durante 1000 anos, ok? Os santos da tribulação também vão reinar com Cristo no milênio, ok? Faz sentido aí? Sim. É o que o versículo está dizendo, é o que eu leio claramente. Uhum. Bem, versículo 5. Aí fala, os restantes dos mortos, quem são esses? Opa! Quem é o restante dos mortos? Lembra do período que está falando aqui. Ele está falando do período entre o Armagedon e o início do milênio. Ok? Então, o restante dos mortos aqui são os ímpios que morreram no Armagedon. Tá? Porque os santos que morreram na tribulação ressuscitam. Os ímpios não ressuscitam. Então, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos, ou seja, na ressurreição dos ímpios. Eles não ressuscitam. Só quem ressuscita aqui é os santos da tribulação e os santos do Antigo Testamento. Aí ele fala, esta é a primeira ressurreição. Sempre tem uma confusão de primeira ressurreição, segunda ressurreição, tá? Primeira ressurreição que está falando aqui é a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e dos santos da tribulação. Mas você diz, mas não já teve a ressurreição da igreja? Antes? Como é que essa aqui é a primeira? Porque lembra que essa é uma perspectiva dos judeus, nesse momento aqui, tá? Então lembra que os judeus, eles não esperam arrebatamento, eles esperam essa ressurreição aqui. Então quando o anjo falou para Daniel, lá em Daniel capítulo 12, olha Daniel, sela e dorme, né, que no final dos tempos tu vai ressuscitar e tudo mais, é esse tempo que está falando aqui. Então, é a primeira ressurreição da perspectiva do judeu, da nação de Israel. A igreja já tá ok. Deu para entender? Por que a primeira ressurreição? Então, a primeira ressurreição é porque é a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e dos santos da tribulação também. E Ricardo? Sim. Mas essa ressurreição... Calma. Okay. Quem é primeiro? Ricardo, Calilo. Vai, Calilo, vai. Então, a gente para pensar que, nesse momento, a igreja, na sua totalidade, ela já saiu de cena e não entra mais em cena aqui. Então, no caso, só os judeus aqui que vão ser mencionados, no caso, é isso? Exatamente. A igreja já está redimida. A igreja não morre mais, não ressuscita mais, não peca mais, nada. A igreja está beleza. Né? É eternidade. Subiu no arrebatamento, mano, pode esquecer. Tá? Então, aqui é a nação de Israel, é o povo de Israel. Detalhe, isso para nós que seguimos a linha dispensacionalista, que cremos que Deus ainda vai tratar com Israel. Para o aliancista, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que é aqui que a igreja vai ressuscitar. Por quê? Porque a igreja, para ele, passou por toda a tribulação, foi morta, foi decapitada e vai ressuscitar aqui. Para o aliancista presbiteriano. Certo? Ok. Quem mais perguntou aí? Edmar, acho que eu vi o Edmar aí. Não, eu que sugeri para você repetir aí
essa primeira ressurreição é diferenciada dessa outra que você está dando agora? Para ficar mais claro aqui para nós. Não, que eu falei que primeira ressurreição, aqui está falando da ressurreição de quem? Dos santos da tribulação e dos santos do Antigo Testamento. Isso aqui é antes do milênio, depois da tribulação. Mas eu falei que já teve uma ressurreição lá no arrebatamento, que é a ressurreição da igreja. Então, alguém poderia dizer assim, que esse é o argumento que o aliancista usa contra nós, né? Por que é primeira se vocês dizem que já teve uma? O que eu explico é que aqui é uma perspectiva da nação de Israel. Não tem mais nada a ver com a igreja aqui. Certo? Então, é a primeira ressurreição para eles. A gente já está legal. Bora aqui ver se vai explicar melhor. Versículo 6. Aí vem a bem-aventurança aqui, né? Lembra que são 7 bem-aventuranças que nós temos em Apocalipse, tá? Então ele fala, bem-aventurado, quer dizer feliz. Feliz quem é? Feliz e santo. É quem? É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, quem é bem-aventurado aqui? É a igreja que ele está se falando? Segundo a nossa interpretação, ele não está falando da igreja. Ele está falando de santo da tribulação e santo do Antigo Testamento. Então, é isso que ele está falando. Então, bem-aventurado é aquele que tem parte nessa ressurreição aqui. Não está falando da igreja, ok? A igreja já foi. Ok. Tá. A igreja já tá, beleza. A igreja está com passaporte, a passagem mais que comprada, carimbada. Então, esquece a igreja aqui, nesse momento, tá? Aí fala sobre esses, ou seja, sobre os santos da tribulação, os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram nesse momento, sobre esses, a segunda morte, e nós sabemos que a segunda morte é o lago de fogo, não tem autoridade. Quer dizer, não tem como esses, no milênio ou depois do milênio, morrerem, porque eles não morrem mais também, e principalmente ser lançado para o lago de fogo. Então, isso é uma confirmação que eles estão mais que garantidos, certo? Pelo contrário, serão, aí olha aqui, olha, sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Esse não está falando da igreja, tá? De novo, como o pastor Bill dizia, lá no milênio, a gente não, isso não é para nós. O que a gente vai ser no milênio em relação a Cristo? A esposa do Cordeiro, que já casou. Esse sacerdote de Deus vai ser esses que vão ressuscitar aqui nessa primeira ressurreição. Então, eles vão ser sacerdotes, eles vão servir a Deus no milênio e servir a Cristo, tá? E aí você vê o privilégio que a igreja vai ter no milênio, né? Então, parece que eles vão até servir a gente vai ser a esposa, né? E vão reinar com ele os 1000 anos. Ou não? Odaelson, essa lembrança que eu tenho que o pastor sempre falava assim, veja quanta felicidade nós vamos estar lá sendo servido por eles, ou seja, nós não vamos servir, nós vamos estar sendo servidos, né? Exatamente, eu lembro disso também, né? Então, veja o privilégio que é fazer parte da igreja hoje. Além de não passar pela tribulação, ainda, no milênio a gente vai estar lá além de julgar junto com Cristo, né? Ainda vai ter esses aqui que vão servir. Mas claro que não vai ser algo de orgulho nem nada, né? Mas a gente não vai ser sacerdote lá, a gente vai ser a noiva, a esposa de Cristo no milênio. Mas eles vão reinar também, né? Porque, na verdade, é isso que todo judeu espera.
reinar com o seu Messias no mundo. Essas são as promessas que faltam ser cumpridas do Antigo Testamento em relação aos judeus. É isso que eles esperam hoje. Por isso que eu digo, a nação de Israel, não espera arrebatamento, não espera ir para o céu, não espera a ressurreição na volta de arrebatamento, não. O que a nação de Israel espera é a segunda vinda, a ressurreição na segunda vinda e reinar no milênio. É isso que eles esperam. E eles estão tão ansiosos por isso, como nação, que eles vão ser facilmente enganados quando o anticristo surgir, né? O anticristo vai prometer tudo isso para eles. E aí vão se dar mal lá. Enfim. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, quer dizer, passou o milênio, aí sim Satanás será solto da sua prisão. Eu imagino, o que esse cara vai estar pensando nesses 1000 anos preso? Se arrepender da vida dele, de tudo que ele fez e tudo? Não, o que ele vai estar fazendo nesses 1000 anos? Bolando uma outra estratégia para conquistar, maquinando mal, de como, eu acho que ele vai estar pensando, o que eu fiz de errado no Armagedon que eu vou fazer agora e vai dar certo quando eles me soltarem. Né? Então não tem jeito, mano. O preso pode passar 10 anos, 100 anos, 1000 anos preso, quando salta ele vai fazer mal de novo. É por isso, como o seu Bill falava, por isso que no milênio não vai ter penitenciária, não. Penitenciária não restaura ninguém, torna o cara mais perverso. Então, lá no milênio, pisou na bola, morte. Versículo 8. E fala lá, e sairá a seduzir as nações, quer dizer, Satanás, isso é depois do milênio, que há nos 4 cantos da terra. Quem são essas nações que ele vai seduzir? Isso não é a igreja, não é os santos do Antigo Testamento e nem os santos da tribulação, porque já estão redimidos. Isso são os filhos dos que entraram vivos na tribulação. Ok? Que estão lá no milênio. O coração ainda é perverso ainda, mesmo desfrutando. Aí ele fala Gog e Magog. Esse Gog e Magog, isso vem lá de Ezequiel 38 e 39. É uma profecia, se você ver lá, né? O Gog era o rei, Magog era o lugar, né? Então é uma profecia que fala desse tempo, né? Que eles iriam reunir toda a terra para essa batalha contra Cristo e a cidade e tudo mais, tá? Então ele explica aqui que é a profecia de Ezequiel, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar, quer dizer, nesses 1000 anos, vai ter toda essa multidão de pessoas que não são redimidas, tá? Já lá no milênio, e estão só aguardando Satanás chegar para liderá-las contra a Cristo lá em Jerusalém. Então não confunda essa batalha com o Armagedon. Armagedon é depois da tribulação, Gog e Magog, a rebelião final, é depois da tribulação. Ou, quer dizer, depois do milênio, 1000 anos depois, tá? 9. Aí fala, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Quem são esses santos agora aqui? É todo mundo. É a igreja, é os santos do Antigo Testamento, é os santos da tribulação, que estão lá em Jerusalém. Então eles vão sitiar, não confunda isso aqui com Armagedon, isso não é Armagedon. E a cidade querida é Jerusalém,
ok? Daquela época. E aí o que vai acontecer? Tem um ponto e vírgula aqui, né? Como é que essa batalha vai terminar? Simplesmente desceu fogo do céu e os consumiu. Pronto, acabou a guerra. Né? Lá no Armagedon houve uma batalha mesmo, né? Correu sangue, o pessoal morreram, depois as aves vieram para comer, mas aqui fogo cai, né? E já mata todo mundo, já limpa, já purifica, pronto, acabou. E é assim que vai terminar essa batalha aqui. Versículo 10. Aí pronto. E aí depois disso, o diabo, o sedutor deles, dessas nações, aí fala, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram quem lá? Não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta. Lembra que isso vem lá do final, lá do Armagedon, né? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí pronto, acabou. Fim aqui é o fim do diabo para a eternidade. Aqui já era para eles. Mas ainda tem algo para acontecer. Depois disso, vem o julgamento dos ímpios. Aí ele fala, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Quer dizer, é o julgamento do trono branco, tá? Trono branco é depois do milênio, tá? Trono branco não é para a igreja, não é para os santos do Antigo Testamento e nem para os santos da tribulação. Trono branco é o julgamento dos ímpios, de todos os ímpios, que morrem desde Caim até o final do milênio, até o Gog e Magog. Então, o último ímpio vai morrer aonde? Vai morrer nessa batalha depois do milênio. E aí fala, versículo 12, vi também os mortos. Quem são esses mortos? Os ímpios. Ok? Os grandes e os pequenos, tanto faz, se o ímpio era poderoso ou não, desde Caim. E João diz que esses ímpios estavam postos em pé diante do trono, o trono branco, e aí então abriram-se livros, ok? Então esses livros são os atos de todos os ímpios que estão sendo escritos aqui, e ainda outro livro, que é o livro da vida, foi aberto, tá? Então, os livros e o livro da vida vai ser aberto lá. E fala que os mortos, esses ímpios, eles foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ok? Então, tudo que o ímpio faz está sendo escrito nesses livros que vão ser abertos lá no final. E versículo 13 diz, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, quem morreu afogado, quem morreu queimado, né? Ricardo, Vai ressuscitar aí. Oi, pois não. é só para tirar uma dúvida aqui. O livro da vida ele foi aberto só para testemunhar para eles que eles não estavam lá escrito no livro da vida, né? É isso? O livro da vida, na verdade, foi só para... Ele vai falar aqui embaixo, né? O livro da vida foi só para confirmar, porque só por esses livros aqui, eles já seriam condenados, os ímpios, todos os atos. Mas eu imagino assim, mas só para confirmar, pega o livro da vida, embora ver se o nome dele está lá.
Então, não tá, né? Então, aqui nesse livro tá todos os eleitos. Aqui nesse livro está escrito quem? Santos do Antigo Testamento. Você lembra que Moisés já tinha a ideia desse livro? Né? Você lembra que quando Deus disse que ia destruir Israel, um ponto lá, Moisés disse, então me risca do livro que escreveste, né? Não foi Moisés que falou isso? Foi Moisés. Foi Moisés, né? Então Moisés já tinha a ideia desse livro, né? Então aqui está o nome dos santos do Antigo Testamento, os santos da igreja, que somos nós, e os santos da tribulação. Os ímpios não têm o nome aqui. Ok? Tá bom, Ricardo. Obrigado. A questão que eu ia falar dos mortos, né? Então o pessoal fala, o ímpio vai... Você sabe que muita gente diz que quer cremar o corpo porque para evitar a ressurreição? Não vai ter dessa, não. O cara pode fazer picadinho do corpo que vai aparecer, né? Eu não sei se foi Sobil que falou em algum estudo que ele conheceu um pajé, e o pajé dizia que se o cara morresse afogado, ele não ia ressuscitar, né? E, na verdade, fala que não interessa como ele morreu, onde ele morreu, se ele explodiu e saiu só os pedacinhos, o ímpio vai ressuscitar aqui, tá? E diz que eles vão ser julgados um por um, né? Então, imagina na fila, você sendo julgado um por um, né? Esperando chegar a sua vez, né? Diante do trono branco. Oi. Nesse momento aí, aconteceu mais uma vez uma primeira ressurreição. Presta atenção aí, né? Sabe qual é? Aqui... A ressurreição dos ímpios. Aqui é a ressurreição dos ímpios. Exatamente. É a ressurreição dos ímpios. Lembra que para nós, em relação à ressurreição, nós cremos em pelo menos 3 ou 4 ressurreições, tá? A ressurreição da igreja, a ressurreição dos santos da tribulação, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e a ressurreição dos ímpios. Então, 3 ou 4. Eu digo 3 ou 4 porque aquela ressurreição dos santos da tribulação e do Antigo Testamento pode ser que seja junto, né? Mas tem que saber que é 2 grupos separados ali. Exatamente. Tá? Bem, aí versículo 14 diz, então, a morte e o inferno foram lançados, aquilo que a gente estava falando, né? A morte, Paulo falou, o último inimigo a ser destruído é a morte, né? E o inferno, quem está dentro do inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O quê? O lago de fogo. Tá? Segunda morte é o lago de fogo. Então, a primeira morte é ir para o inferno. A segunda morte é ir para o lago de fogo. Terrível, né? De morte eterna. O lago de fogo é a morte eterna. O lago de fogo é o último estágio longe de Deus. Chance. Na verdade, quem está no inferno já está condenado. Não há a ideia do purgatório, né? Como a gente estava falando. O católico ainda há uma chance de quem está no inferno dele sair. Mas, na verdade, a Bíblia não fala isso, né? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento. E aí o último versículo, que é aquilo que a gente estava falando, e se alguém, os ímpios, não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, tá? Não é que poderia ter alguém que nesse momento ia ser achar o nome aqui. Não é essa a ideia. A ideia é que o livro da vida veio só para confirmar aquilo que os outros livros já falaram. Então, os outros livros que está escrito as obras vão ser lidos
E aí, só para confirmar que o cara está condenado mesmo, pega o livro da vida e vê se o nome dele está aí. Não vai estar, na verdade, né? E aí ele vai ser lançado para dentro do lago de fogo, morte eterna, ok? O lago de fogo, ou fogo eterno, Jesus falou que não foi preparado para o diabo e seus anjos. Aliás, volta a fita, né? O lago de fogo, ou fogo eterno, Jesus disse que ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para o homem. Mas o homem, o ímpio, como ele decidiu seguir a Satanás, e veja de todas as oportunidades que ele perde, né? Tempo da igreja, tempo na tribulação, o cara tá lá no milênio, participou 1000 anos, e mesmo assim quis seguir o coisa ruim. Então, vai para onde coisa ruim vai, que é o lago de fogo. Certo? Ok, então esse foi o capítulo 20, tá? Capítulo muito jóia aí, muito importante para a gente entender esse processo e o que vai acontecer lá depois da tribulação, tá? Os próximos capítulos, capítulo 21 e 22, já é o capítulo do fim. Novo céu e nova terra. Não tem mais ímpio, não tem mais Satanás, não tem mais nada, né? Então já é só os salvos, regenerados e tudo mais. Tá bom? Então na próxima aula a gente vê o capítulo 21.